Glória a Deus. Mateus capítulo 3, antes que você abra, eu quero falar algo para vocês. Quero orar pelo culto, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu favor que está nesse lugar. Te agradecemos por uma palavra poderosa em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Eu tenho meditado sobre algumas coisas que Deus tem feito nas nossas igrejas e Ele tem colocado no meu coração palavras que têm trago um certo alívio para algumas pessoas e talvez para algumas outras pessoas elas não têm elas não estão vendo muitas vezes com os olhos que Deus tem mostrado coisas. E sabe, amados, eu tenho orado pela sua vida, eu tenho orado pela essa igreja, eu tenho orado pelas coisas que Deus quer fazer, e hoje à noite não vai ser diferente. Deus tem algo poderoso para ensinar nessa noite. Você recebe? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Então, eu estava meditando sobre as escrituras, sobre aquilo que Deus quer fazer nessa igreja, e eu percebi da parte de Deus uma palavra e uma inclinação hoje à noite para estar ministrando. E eu quero ler em Mateus capítulo 3, no versículo 3, diz assim: Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. A Bíblia claramente mostra quem era João aqui. A Bíblia claramente mostra quem era a pessoa de João. Diz, olha, ele era alguém que morava no deserto, ele nasceu e cresceu, e ele foi visto pela primeira vez pregando no deserto, e as pessoas que estavam com ele, traziam ele, as pessoas eram trazidas até João. Vocês estão comigo? Sim ou não? Glória a Deus. Então as pessoas eram trazidas a João. Quem era que trazia? Era Deus? A Bíblia diz que ele começa a ministrar. Mas olha o que a Bíblia fala aqui, irmãos. E eu quero que você volte de novo para o texto, no capítulo 3, versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Agora eu vou te perguntar uma coisa para você. Todo mundo conhece esse texto aqui, que é anunciado a vinda de João, que João é anunciado, que João está debaixo de uma unção, e João é relatado como alguém que foi anunciado por Deus. Abre comigo lá, em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Fica marcado em João aí. Isaías capítulo 40. Glória a Deus. Vamos ler um pouco aqui. O que Isaías relata que ia acontecer. Amém? Às vezes a gente olha lá o que João fez assim. Quem era João, pastor? João era aquela pessoa que estava lá no deserto, começou a pregar. Mas a Bíblia começa a relatar aqui, irmãos, de forma clara. Ele era a voz, mas vamos olhar quando foi relatado isso, em que data, que tempo foi relatado isso e como foi relatado isso. Olha que interessante, diz assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus.
Todos os valentes serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanadas, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois é o Senhor o quê? Quem fala. Olha só que interessante aqui. Ele diz assim, todos os valentes serão levantados, todos os montes, colinas, todas essas coisas vão ser acrescentadas, tudo vai ser aplanado, tudo vai ser corrigido, porque é o Senhor quem fala. Era João alguém diferente, com uma roupa diferente, com uma alimentação diferente, mas era Deus quem falava. Você está comigo? João estava no deserto. Irmãos, vamos dizer que hoje eu viesse pregar para você, pastor, mas já era naquela época. Vamos dizer que eu viesse ministrar para você hoje à noite, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, e eu vou te dizer uma coisa: se eu dissesse coisas do tipo de João, raça de víboras, cobras peçonhentas, pecadores, você nunca mais vir nessa igreja. Aqui está dizendo que era Deus quem falou. Ficou silencioso. Mas vamos ler mais. Todos os valentes serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanadas, os terrenos acidentados se tornarão planos, as aspas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão. Pois é o Senhor quem fala, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, a flor, quando o vento do Senhor soprar sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, ó Senhor, vem com poder. Com seu braço forte, ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e nas colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? Olha o que o salmista, olha o que Isaías vai relatando no Salmo 40. Ele vai dizendo assim: é uma voz que vai clamar, mas é o Senhor. Aí ele começa a relatar quem é o Senhor. Sabe quando é uma terceira pessoa falando? Sabe quando você começa a perguntar assim: quem é o pastor Fábio? Aí alguém diz: o pastor Fábio é um cheio do Espírito, é homem de fé. É uma terceira voz testificando de quem é. Mas o mundo pode olhar para João e dizer assim: quem era João? Jesus perguntou: o que você vê? Um caniço agitado de um lado para o outro? Um profeta? O que você está vendo quando você olha para João? Um anjo? Algumas pessoas pensavam que ele era Elias. João não fez milagre. João não curou ninguém. João não profetizou acerca ele só falou de um caminho.
João só falou de algo para a sua vida e para a minha vida. João só testificou de coisas que Deus queria que ele falasse. E agora aqui, Isaías no capítulo 40, começa a relatar quem é Deus e o que Deus vai fazer. E ele começa a dizer assim, olha, Deus, ele pega. Quem foi que instruiu a Deus? Quem foi que pegou os montes? Quem fez separação de terras? Quem fez essas coisas? Ele faz uma pergunta aqui. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Por que Deus fala? Por que Ele inspira uma pessoa a falar quem é Deus e o que Deus faz na terceira pessoa? Porque aqui há alguém falando coisas sobre Deus e perguntando para você. Ou seja, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem foi que separou o mar? Quem foi que separou a terra? Quem foi que separou o céu? Quem foi que separou as estrelas? Quem pode medir Deus? Quem foi que ensinou a Ele? Quem deu sabedoria a Ele? Eu quero mostrar algo para você aqui. É mais ou menos do que eu vou ministrar hoje à noite. Eu vou ministrar algo para você, mas eu quero mostrar algo aqui antes da gente começar. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu daria. Mas aí eu vou falar sobre 2 assuntos hoje. E aí o título a gente vai ver depois. Pessoas não entendem 2 coisas: o sagrado e o sagrado de Deus. Elas não entendem que o que Deus separa pela sua palavra, aquilo torna sagrado. Sagrado ou comum? É o tema do que eu vou falar hoje à noite. Sagrado ou comum? O seu trabalho na igreja é sagrado ou comum? A sua vida é sagrada ou comum? As coisas de Deus para você é sagrado ou comum? As lideranças são sagradas ou comum? Porque a Bíblia diz que Deus tornou homens, ungindo eles santos. Separou eles para o serviço. Entre o sagrado e o comum, pessoas têm se perdido na igreja. Você sabia disso? Entre o sagrado e o comum, pessoas têm sido alcançadas de forma aleatória. E elas têm sido ensinadas de forma errada. Quando João apareceu dizendo assim: ei, raça de víboras, vocês estão tornando comum aquilo que Deus disse que não é comum. Se nós ministrássemos dessa forma para a igreja hoje, nós seríamos apedrejados. Se você vai ministrar da forma que João ministrou aqui, nós seríamos apedrejados. Nós temos que dizer assim: você é mais que vencedor, você é pecador e assim mesmo a sua vida vai para frente. Aí você diz: oh glória, o senhor sabe que a carne é fraca. Só que João não está falando disso aqui. João está dizendo assim: ei, arrependei-vos, existe um caminho de consagração. Tem o batismo nas águas é um caminho, meu irmão, vou te falar uma coisa: o que significa o batismo nas águas? Arrependimento de obras mortas. E se você não compreende isso, para que você vai se batizar? Durante muito tempo na igreja, as pessoas, agora todo mundo desce nas águas. Irmãos, peraí, eu vou te falar uma coisa: quer dizer que eu desço nas águas e continuo do mesmo jeito? Descer nas águas se torna publicamente aquilo que eu já entendo na minha vida. E João está dizendo aqui: olha, vocês não estão entendendo não, né? Eu vou explicar para vocês. É chegado o reino. Quero contar essa história antes da gente começar na palavra. Antigamente, quando a gente sentava numa mesa, os filhos sentavam, ninguém comia primeiro. Ah, pastor, isso é antiquado. Não, a gente foi quebrando as leis.
A gente foi quebrando as coisas de Deus. A gente foi quebrando as coisas. Aí você olha hoje na família, um filho soltando pileira para o pai. Há 10 anos atrás isso não conhecia, 20 anos atrás. Porque o filho foi ensinado que o pai era autoridade, a mãe era autoridade, e eles só podiam fazer alguma coisa se o pai deixasse. Antigamente a gente dizia assim, pastor, eu não fui de família de pastor, mas se papai estivesse conversando com alguém, se meu pai estivesse conversando com alguém, a gente passasse na frente, era certo que a gente apanhava. Era certo. Não tinha como você passar na frente de papai e não levar uma lapada. Ei, por que você passou aqui na frente? Ah, pastor, isso era naquele tempo, nos tempos antigos. Não, irmãos, a gente foi tirando princípios que Deus estabeleceu e a humanidade foi se tornando rebelde, a humanidade foi se tornando insubmissa, a humanidade está se tornando irreverente. Hoje você pega uma criança de 10 anos no Facebook criticando um pastor. Quando Deus está falando sobre o sagrado, eu vou te dizer uma coisa, irmãos, talvez essa palavra não dê muito ibope não na internet, mas eu vou te dizer uma coisa, no céu dá. No céu dá. Eu tenho certeza que no céu dá, irmão. Sabe por quê? Porque tudo que Deus fala, eu fui botar a palavra consagração na minha Bíblia digital, deu 148 palavras, 149 e 179 versículos, falando sobre sagrado, consagrado, consagração. Sobre sagrado. Eu vou te dizer uma coisa, o homem está perdendo, os filhos estão perdendo, os pais estão perdendo o que é sagrado, o que é comum. E tudo é comum, o pai é comum, você esculhambar teu pai é comum, você esculhambar tua mãe é comum, você esculhambar um pastor é comum. Você não se submeter a uma pessoa porque agora não é o seguinte, não, cada cabeça é um mundo. Começou com essa ideia, cada cabeça é um mundo. Eu vou te dizer, a Bíblia não fala sobre cada cabeça é um mundo, não. A Bíblia fala que a cabeça de Deus tem que estar na nossa cabeça. A Bíblia fala que a mente de Cristo tem que estar na nossa mente. Aí você vê um pai, chega para mim e diz assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, ore por mim, pela minha família, pastor, ore pela minha mulher, ai meu Deus do céu, meus filhos estão desastrados, não sei o quê. Meu irmão, não tem oração para isso não. Pastor, você está se negando a orar? É não, porque se você não colocou os princípios nele, a gente vai orar para Deus tentar de alguma forma ajudá-los nos princípios. Vocês estão comigo? Talvez, irmão, você não esteja entendendo tanto do que eu quero falar, mas eu vou falar para você hoje à noite. O que significa a palavra sagrado? Relativo ou inerente a Deus, a uma divindade, à região do culto ou aos os ritos sacros santos, que recebeu a consagração, que não se deve infringir, inviolável, que não se pode deixar de cumprir, muito estimado e não se deve tocar ou mexer. A palavra sagrada, irmãos, ela fala de um caminho, ela fala de algo, é a representação de algo da parte de Deus. Hoje as pessoas elas vão para as igrejas, elas falam o que quer, elas dizem o que quer, porque o senso de divino não tem mais. Deixa eu te dizer uma coisa, eu aqui vejo crianças na igreja aqui, elas gostam de mim, eu não sou bom com elas. Se você perguntar, pastor, o senhor é bom com elas? Não, eu sou certo. Ei, não pode fazer isso não, viu? Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, se você tem uma pessoa que convive com ela e você não pode corrigir ela, esse relacionamento é doentio. Principalmente de pai e filho. Você quer saber quem são teus filhos? Vai corrigir eles. É simples. Pastor, cuidado que o senhor tem filha. Vou passar pelo mesmo processo. E passo pelo mesmo processo. Não tem nada que eu vá fazer na palavra que vai me livrar disso. E eu vou te dizer uma coisa, entre o sagrado e o comum, eu fico com o sagrado. Sabe o que significa a palavra comum, irmãos? De 1 ou 2 ou 3. Um dos significados da palavra comum é de muitos.
de 2, 3, ou seja, comum, sem caminho, sem direção. Quando você olha para uma liderança na sua vida e você torna aquilo comum, eu te digo, você já perdeu o sagrado, você já perdeu o divino, você já perdeu Deus. Quando você olha para uma situação na igreja que você não se submete, eu já te digo, você perdeu o sagrado, você perdeu a salvação de Deus, a assistência de Deus. Eu te digo, irmãos, pastor, mas aí a gente não pode criticar não? Vai para a tua Bíblia. Porque a minha Bíblia diz que você deve orar pelas autoridades, não criticá-las. Se na tua Bíblia tem dizendo assim, critica as autoridades, pastor, e as pessoas que erram? Não é comigo, não está na minha ossada, está na de Deus. É com Deus. Entre o sagrado e o comum tem pessoas perdendo a bondade de Deus, porque não torna aquilo, torna comum, irmãos. Quinta-feira, Cleber estava ministrando sobre a unção e sobre a glória. Eu vou te dizer uma coisa, sabe por que o povo não passou pela glória? Talvez você não saiba disso. Deus preparou madeira, pau, pedra, homens normais, e ungiu eles com óleos normais, mas quando Deus disse que era sagrado, o óleo passou a ser santo. E o Velho Testamento diz assim, não toque no óleo outra pessoa a não ser o sacerdote. Não era óleo? Era óleo, toca lá. Ele disse que aquela arca era sagrada. Vai lá, toca na arca, na hora do culto. Toca na arca. A Bíblia diz que pessoas tentaram dizer que Moisés não era abençoado, e disseram, sabe o que a ele? E Deus só fala com Moisés? Deus disse, quem são vocês para falar do meu servo Moisés? Porque com o meu servo Moisés eu falo com ele cara a cara. Pessoas perdendo a bondade de Deus, a favor de Deus, porque andam falando mal de pessoas, comentando de liderança. Meu irmão, você nem é liderança, você é ovelha. As conversas nas casas, marido e mulher, é só para falar da igreja. E você pensa que vai impedir o crescimento de alguma coisa de Deus. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa, não impede não. Você não impede Deus não, irmãos. Quando Deus disse que vai fazer, levou João sozinho para o deserto, vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel. E quando o homem abria a boca, a unção estava lá, era Deus. Vocês estão comigo? Entre o sagrado e o comum, você tem tornado a sua vida difícil na igreja. Eu estou falando pela internet, irmãos. E eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Algumas pessoas podem até me criticar o que eu estou falando, não tem problema, mas eu não estou vendo base bíblica na Bíblia para eu não ministrar diferente. Porque quando eu vejo que uma pessoa ela não entende a santidade de Deus, as coisas de Deus, mesmo na igreja ela peca. Ela canta no louvor, ela peca, ela é pastor, peca, ela é membro do discipulado, peca. Peca como, pastor? Porque ela não tem entendimento do sagrado. Ela não tem entendimento daquilo que Deus quer fazer. Ela não tem entendimento do caminho de Deus. E quando Deus quer tornar coisas... Deixa eu te fazer uma pergunta. Está vendo que mesa bonita é essa? Porque o apóstolo Paulo disse que quando você provar essa mesa, se você não tiver discernimento, você pode morrer. Não é suco de uva? É suco de uva, meu irmão. Não é pãozinho que os irmãos fazem, é pãozinho. Mas deixa eu dizer uma coisa, na hora que a gente sobe ali, que a gente vai celebrar como se fosse o sangue de Jesus e o pão, deixa de ser pão e suco. Você pode pensar que não, mas deixa de ser pão e suco. Quando você sobe no louvor e começa a cantar e dizer, Senhor, eis-me aqui, esse lugar deixa de ser o púlpito de um galpão e começa a ser agora um altar. Porque quando Deus quer tornar coisas sagradas, Ele começa a apontar. Ele começa a falar, ei, eu estou dizendo que Santa Rita é sagrado, não mexe nela não, que é o meu povo, vai crescer, vai avançar, não mexe não. Pastor, me deu uma base bíblica, eu vou dar várias para você hoje à noite. Moisés está lá pastoreando uns carneirinhos.
Mas ele olha para uma planta lá e a planta queima, mas não queima. O fogo não se apaga. Moisés olha para aquela planta e ele vê que tem uma voz falando com ele. Mas a primeira coisa que a voz diz é: tire logo as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Tire logo a sandália dos seus pés, viu, Moisés? Porque o lugar que você está é santo. Josué está, depois de viver com Moisés anos, na travessia, passou o Jordão, passou o Mar Vermelho com Moisés, guerreou, entendia as coisas de Deus, mas ele estava com medo. Josué capítulo 5, quando ele está lá no monte, ele vê um homem com a espada na mão, ele olha para o homem diz para ele assim, ele diz: tu é um dos nossos ou um dos dele? Ele diz: não, Josué, tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que tu está agora não é mais comum. Pedro está ministrando a palavra e não queria ministrar para os gentios. Deus abre um lençol e bota um lençol na mão de Pedro assim, e coloca assim, e ele começa a ver os bichos que eram, os animais que Deus mostra a Pedro, eram impuros. E Pedro disse: eu não posso comer isso, Senhor, isso é impuro, eu nunca comi. Ele disse: Pedro, o que tu pode tornar impuro? Aquilo que eu disse que é puro. Mata e come. Como você pode dizer que uma pessoa não vai dar certo quando você nem conhece o chamado dela, quando nem Deus falou com você? Quando você pode conhecer que uma igreja não vai dar certo, quando você nem sabe o que Deus tem para aquela igreja? Uma igreja pode estar passando por uma tribulação, meu irmão, mas tem um momento que o vento para, a tempestade para, as velas começam a dar vento e o barco chega. Eu vou te dizer uma coisa, ele disse: olha, quando eu estava falando ainda, eu estava falando a palavra, quando eu estava falando a palavra, eu não tive nem como rejeitar. O Espírito desceu sobre Cornélio, a sua casa, eles começaram a profetizar e começaram a receber. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade. Se nós prepararmos os nossos filhos para o sucesso, você vai ter uma vida de paz. Agora, você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ter o carro que você tiver, você pode ter a casa que você tiver, a casa, prédio, mansão. Se teus filhos forem desobedientes, irreverentes, eles vão comer tudo que tu deixou. Primeira coisa que eles vão fazer é botar tu no asilo. Eu às vezes ligo para o meu pai, ele assiste minhas mensagens pela internet. Às vezes eu ligo para o meu pai e eu disse: oi pai, ele diz: Deus te abençoe. Como quem diz: tu esqueceu a benção? Eu nunca tornei comum os homens de Deus. Meu pastor vai estar aqui no Somos Um. Ele não é comum para mim não, nunca foi. O apóstolo desse ministério nunca foi comum para mim. Renato não é comum para mim. As autoridades desse diácono não é comum para mim. Deixa o diabo ter enganado pessoas nas igrejas, colocando pessoas comuns. O louvor é comum, a unção foi comum hoje, as coisas foram comuns. Quando aquele povo viu Deus falando, eles se assustaram, não era por nada não. É porque as coisas de Deus eram incomum para eles. Eles não estavam com medo só dos pecados deles, não. Eles estavam vendo lá, ele estava vendo Deus querendo falar lá, mas eles não tinham aproximação com o sagrado. Porque ver bezerro de ouro para eles era comum. Quando eles viram aquela tempestade que os bezerros do Egito não davam, que os deuses do Egito não davam, eles tiveram medo. Eles tiveram uma experiência com o sagrado. Moisés desceu, a face de Moisés brilhando com as tábuas da lei. Quando ele olhou, o povo se correu, se escondeu. Por quê? Não tinha intimidade com o sagrado, não tinha reverência com o sagrado, não tinha colocação com o sagrado. Eu não trato comum, irmão, você não. Você é filho de Deus. Eu não trato as pessoas dessa igreja comum, não. Elas não são comum, não, são filho de Deus. João está ministrando o quê? Caminho. A Bíblia diz que Deus faria
caminhos no deserto. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos, com toda certeza do que eu estou falando aqui para você. Se você tornar comum as pessoas dessa igreja, você não vai provar a bondade de Deus. Pastor, o que é isso? Eu vou dizer. Sabe quando você é aconselhado por uma pessoa para tratar algumas lideranças comuns, como qualquer coisa? Irmãos, aquela pessoa foi ungida para aquilo. Davi foi ungido para ser rei, ele não era comum. Vocês estão comigo? Amém. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Você sabe por que tem desviado na igreja? Pessoas que saem da igreja, porque elas não entendem o comum e o sagrado. E quando elas começam a conviver na igreja, que as pessoas que antes ela brilhava os olhos, elas se tornaram comum, aquelas pessoas, elas começam a perder a bênção. É assim, simples assim. Você chega na igreja, olha essa igreja bonita, aí diz, eita, que pastor pregando, o povo grita, é maravilhoso, é bom demais, Deus é fiel, olha que coisa boa, eu estou feliz nessa igreja, que maravilha, que pastor abençoado. Quando eu dou uma lapada em você, eu vejo logo aquela tristeza vindo. Você conhece um pai que não corrige os filhos? Olha para a cara dele e vê se é uma frustração, irmão. Sabe quando o menino fala assim, eu não vou, aí você diz, você vai, aí ele diz, não, eu não vou, não vou não, aí você diz, você vai. Agora as leis estão o quê? Se der, é contra a lei. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, todos os artifícios que estão ensinando, os jovens estão ficando pior. Se eles estivessem bem, eu estava calado. Fossem pessoas idôneas, cidadãos bons, pessoas que não roubam, que não matam, que não se prostituem, eu digo, rapaz, vai nessa vibe de vocês. Mas agora você vai ver as igrejas como são. Irmão, se você disser para um irmão assim, irmão, essa coisa está muito apertada, não faça isso não, também o pastor é muito religioso. Não é questão de religião não, meu irmão. É questão de sensualidade. Se eu estou ensinando que você não deve ficar sensual, e você quer ficar sensual, o seu lugar não é na igreja. Né? Quer andar sem roupa, vá para o carnaval. Não é não. Não, peraí. Você vai lá no fórum de bermuda e de sunga? Você vai falar com o juiz de sunga? Não, hoje eu vou para o fórum, quero entrar porque eu sou livre. Vou entrar no juiz, vou ter uma audiência com o juiz, vou de sunga e de biquíni. Tu não entra nem a pau. Duvido tu entrar? E tu acha que quando Deus consagra algo na igreja, tu pode fazer de todo jeito. Senhor, cadê minha bênção? Não vai ter não, irmãos. Não tem como tu ser abençoado com um comportamento que vai de encontro ao que Deus tem para a tua vida. Como é que tu vai ser abençoado? Como é que tu vai provar da verdade de Deus? Eu vejo alguns jovens, você conversa com eles, se você tem alguns jovens que são eu vou dar um exemplo aqui. Teve um acampamento agora, né? Você conversa com um jovem que foi para o acampamento, que foi molhado pelo Espírito, é diferente do jovem que foi só para o acampamento. Os que foram molhados pela unção do Espírito, dizem, pastor, estou aqui para lhe servir, viu? O que é que o senhor tem aqui para mim na igreja? Eu vi vários relatos de jovens que fizeram isso. Ou seja, eles ouviram coisa boa lá. Agora, conversa com um jovem que não tem um mentor, que não tem uma pessoa, faz pena. Primeira coisa que o mundo bota, uma dancinha que tem agora aí, que eu não vou nem fazer o gesto. Eu vou te falar um negócio. Eu vou dançar porque todo mundo dança uma coisa que eu nem sei porque dança. Eu vou te explicar uma coisa, eu vou te dizer uma coisa aqui, irmão. Você olha para os jovens, conversa com alguém que tem um mentor, que tem um alvo. Conversa com um jovem que é cabeça. Tu fica espantado. Porque o diabo, ele não se incomoda de usar os jovens. Pastor, por que o senhor usa os meninos tudinho aqui? Eu uso porque o diabo não se incomoda de usar. Então eu vou usar eles também. E vou inculcar a palavra neles para eles serem grandes nessa igreja, nessa cidade. Vou colocar a palavra neles, vou colocar livros, vou ensinar eles a ler, doutrina, palavra, serviço. Porque eu vou olhar para eles depois e eu vou estar lá na frente e olhar e vou dizer assim, olha só o que Deus fez na vida dessa criança.
Olha só o que Deus fez. Tem pessoas que estão trabalhando comigo aqui, irmãos, que elas eram pessoas antes. Não é porque eu sou bonito, nem sou melhor não. Sabe o que não acontece não? Eu comecei a dizer assim, rapaz, você pode avançar. Você é melhor do que isso. Você é melhor do que essas coisas, rapaz. As jovens são instruídas hoje nas igrejas. Nas igrejas não, no mundo. A fazer o que querem. Aí você vê, é um namorado a cada mês. Eu te pergunto assim, uma pessoa que faz uma construção, que tem um namorado a cada mês, qual é a construção na cabeça dessa pessoa? Ela constrói o quê? Eu vou te perguntar, eu vou te dizer aqui, sabe o que ela constrói? Se você acessar o HD dela, pastor, como é isso? Eu vou dizer assim, converse com uma jovem que é de festa, desse negócio, ela só fala besteira. Ela não fala uma coisa que você não pega você não tira do HD dela uma coisa assim, eita, que coisa maravilhosa. Você só acessa besteira. É porque aquela música, não sei o que, não sei o que, olha como ele é bonitinho, não sei o que, ele botou um brinco. Aí o bonitinho que não trabalha, vai crescendo, bonitinho, mas quando fica velho, não tem onde trabalhar, nem tem herança, fica pobrezinho, vai ficando feinho. Porque o bonitinho hoje, que você acha bonito, porque ele dança e bebe uma cachaçinha, ele vai ficar feinho, porque ele não trabalha, não estuda, não faz nada. E o feinho que você não queria, começa a ser mentoreado por um pastor, cheio da unção, cheio da palavra, aí começa a ficar bonitinho. Começa a vir pensar, inteligente, você conversa com uma pessoa que é inteligente, ela fala, você conhece isso? Rapaz, ó, eu tenho observado jovens, conversa com um jovem que lê, só o que lê, para tu ver. Sabe as capitais, sabe a Europa, sabe onde é, sabe o Google, sabe tudo. Começa a falar inglês. Agora conversa com um jovem. Quem vai? Primeira coisa, vai ter uma festa esse final de semana. Vai ser aonde? É assim. Aí eu te digo, essa pessoa, uma pessoa inteligente, irmãos, eu estou treinando essas meninas aqui para elas serem inteligentes. Uma pessoa inteligente não quer uma pessoa dessa não, irmão. Uma mulher inteligente, mentoreada por um pastor, não quer um cacareco não. Pode botar na internet. Olha como ele é lindo. Chega uma vez, eu estava lá em Campina Grande, chegava assim, pastor, eu amo tanto ele. Eu tinha me lembrado de um livro do irmão Rega, que eu li, o livro do irmão Rega. Irmão, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, na tua idade, se alguém tivesse me instruído, eu era um gigante hoje. Eu estou no processo de ser grande, mas eu já era grande. Porque eu fui ensinado a o quê? A beber, a farrar, a fazer coisas erradas. Foi isso que eu fui ensinado. Aí eu conversando com ela, disse, pastor, eu estou namorando com um rapaz, ele não é da igreja. Não é não? Lá de Campina Grande. Ela disse, mas eu vou casar com ele porque eu amo. Aí eu me lembrei do livro do irmão Rega. Eu disse, vai, o que é que o senhor acha? Eu disse, eu acho que eu tenho uma coisa para dizer aqui a você, para lhe ensinar. Você é de Deus? Ela disse, sou pastor, sou de Deus. Eu digo, amém, glória a Deus. E ele não é da igreja não. Eu disse, então não tem problema não. Você é de Deus e ele não é da igreja. Você casa com ele e seu sogro é Satanás. Pastor, o senhor teve coragem de dizer isso para uma jovem? É melhor dizer isso para ela do que ela perder a vida casada com um sem futuro. Eu disse, mas pastor, eu vou orar. Não tem oração para isso não, meu filho. O seu pai é Deus e o pai dele é Satanás. E ele vai te visitar. Hein? Essa igreja vai ter jovens tão fortes, tão cheios do Espírito, tão fortes aqui, que as pessoas vão dizer assim, aonde produz tanta gente desse jeito? É a palavra! É a palavra! Nós estamos montando um projeto aí de esportes,
Eu já estou vendo com os meninos aí que faz esporte aqui, vai ter tatame, vai ter vôlei, jovens vão ser preparados para, não só na palavra, mas para a sua vida, para os esportes, para coisas. É o meu chamado? Não é não, mas eu apoio quem tem. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, quando João pregou sobre arrependimento, ele estava falando sobre caminho. Quando João falou sobre arrependimento, ele estava dizendo assim: olha, o caminho que vocês vão não é bom não, porque a Bíblia diz lá, a Bíblia diz lá é o caminho. Agora, como as pessoas vão perdendo a sensatez? Quando elas vão tornando o sagrado comum. O pastor falou, mas não obedece. É besteira. É besteira, não escuta o pastor não, ele falou, isso é besteira. Esse pastor é antiquado mesmo. É antiquado, né? Vai nessa que tu vai bem. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu vou dizer para você um negócio. Glória a Deus pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Como você quer ser bem sucedido, meu irmão, se você não pensa diferente? Um jovem que, sabe quando é um jovem na palavra? Eu vou dizer assim, as pessoas confundem com santidade com gente besta. Não, santidade é alguém que tem caminho, alguém que tem pensamento, alguém que tem alvo, alguém que tem foco. Santidade não é para pessoas que estão pensando que você vai ser religioso agora, vai usar uma bata lá embaixo. Não, meu irmão, não é isso não. Santidade é para pessoas que pensam, que são separadas, que têm caminho em Deus. Né? Porque você pega um jovem cheio da palavra, uma pessoa cheia da palavra, um crente cheio da palavra, bota ele numa roda de escarnecedores, e eu vou te dizer uma coisa, ele vai dizer duas coisas: ou ele fica porque eles estão ouvindo ele, ou ele sai se ele não ouvir. Mas ele não perde tempo com essas pessoas não. Eles vão ser influências. Como? Eu não posso. Olha, você quer ver jovem sofrendo? Eu vou dizer, é quando acaba o namoro. É o melhor momento de pregar a palavra. Quer pregar para um jovem? Espera ele acabar o namoro, se ele não for crente. Você fica pastorando ele. Aí quando acabar o namoro, aí você fala: você precisa de Jesus? Eu quero. Estou falando sério. Vou falar uma coisa para os pais hoje é para vocês. Hoje aqui, é só chapada. Você sabia que os jovens, eles têm uma linguagem de acesso aqui? Eu já preguei muito para jovens, irmãos. Com você ele é uma pessoa, e quando está com os amigos ele é outra. Você não consegue acessar ele, porque quem realmente ele é quando ele está com os amigos, não é quando está com você. Está comigo? Tem professores aqui que sabem, quem realmente ele é quando ele está com os amigos, né? Até agora não está dos memes, né? Aí um dia uma jovem falando comigo, brincando, aí tem um meme, né? Que fala o nome de uma pessoa, né? É um meme, torna um meme. Aí eu brincando com ela fazendo um meme comigo e para zombar de mim, né? Aí quando eu deixei passar uns 15 dias, eu fui um meme com ela. Eu digo, fala Rosa. Ela, por que está me chamando de Rosa? Eu digo, é um meme. Para não dizer que tu tem espinho. Né? Parece que eu não sou inteligente, não é? Está pensando que eu não leio a Bíblia, não? Está pensando, não? Pessoas que leem a Bíblia, que andam com o Senhor, são as mais inteligentes. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Daniel estava lá na Babilônia, e ele foi se consagrar a Deus, tornou santo e consagrado. Depois de anos se passaram, quando mandaram chamar os sábios, quem era mais sábio? Quando Nabucodonosor olhou para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, disse: os mais sábios. Porque não se envolveram com a Babilônia, não tornaram comum aquilo que Deus disse que não era comum. E para você pegar essa mensagem de hoje, entre o comum e o sagrado, não torne comum o que Deus disse que é sagrado.
Não torne a igreja comum, não torne seus líderes comum, não torne as pessoas comuns que trabalham com você. Quando Deus diz que elas têm função no corpo de Cristo, não torne comum. A prova de um jovem, quando ele é tão inocente, e ele é tão falta de inteligência, que você prega para ele, ele não entende. Como é que ele vai entender? Como é que um jovem vai entender? Como é que um jovem que não é consagrado vai entender a coisa de Deus? Eu tenho umas jovens aqui que elas são a primeira da fila aqui, todo domingo me ouvindo. Pergunta quem é mais inteligente, essas que estão aqui ou os que nem sentam para assistir o culto? Né? Eu falo de coisas espirituais, elas pegam. Se eu falar coisas espirituais para elas, elas pegam. Mas se eu falar de coisas espirituais para quem não cultua, fica voando. Fica voando. E você, tadinho de bichinho, abre a Bíblia aí, mostra aí quem é João a ele. A Bíblia diz que a verdade do reino estava se manifestando. A verdade do reino, nós que somos pais e filhos, temos que colocar o reino. Mostrar o reino para as pessoas. O que é o reino de Deus? Justiça, paz, alegria, Espírito Santo. Se dá ibope ou não dá ibope na internet, pouco importa. Mas eu não vou deixar de pregar o que é o reino: paz, justiça, alegria, amor no Espírito Santo. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Eu já estou finalizando. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você conhece uma pessoa cheia da palavra, dá vontade de você ficar perto dela. Não dá não? Hein? Quando você vê uma pessoa que prega, que é cheia da palavra, você é atraído. Você é atraído pelo poder, você é atraído pela unção. Quando ele começou a pregar no deserto, as pessoas começaram a vir de Jerusalém, da Judeia. Era uma região deserta, longa, sem informação, sem celular, sem microfone, sem nada. Só porque João ia dizer para elas: andem no caminho do reino. Só porque João ia dizer: entre no caminho do reino. No reino. Aí você vê, esses dias eu tenho observado algumas. Eu vou ter uma equipe de jovens aqui na igreja. Você vai ver. Eu estou preparando eles para isso. Eu vou ter uma equipe de jovens aqui, de adolescentes, que quando você pregar, quando subir um pregador, tem que ser pregador, viu? Tem que ser pregador nessa igreja, porque eu estou ensinando esses meninos, essas meninas aqui, de uma forma na palavra, que quando você abrir a Bíblia, já sabe o que você vai dizer. Amém. Vão ser fortes na doutrina. É começando 16 anos e eu botando no rema. É começando 16. Aí você não vai ver agora não, mas daqui a 2, 3 anos, 5 anos, você vai ver os pregadores dessa igreja. Aleluia. Você vai ver as pessoas passarem em primeiro lugar na faculdade. Você vai ver as pessoas ocupar cargo aqui. Você vai ver. Cargo político, cargo da justiça, cargo eleitoral, você vai ver pessoas aqui. Porque essa igreja vai mudar a história dessa cidade. Vai mesmo. Porque Daniel passou por 3 reis. 3. Amém. A sabedoria de Deus com ele. Não teve cova de leão. Não teve nada, não teve fornalha que tirou a sabedoria daqueles jovens. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. 3 jovens, cheios da palavra, diante de um grande rei, olhou para eles e disseram assim: nega teu rei agora, teu Deus agora. Ele disse: fornalha. Quando eu vejo esse negócio, dá vontade de dançar. Quando eu vejo esse negócio, dá vontade de sapatear, de pular. Quer dizer que um chefe de uma nação diz: nega teu Deus. Ele diz: não, fornalha. Um jovem cheio da palavra, o pecado vai chegar para ele e vai dizer assim: fornalha, meu filho. Fornalha. Pessoas vão convidar eles para coisas erradas, eles vão dizer assim: fornalha.
Eu prefiro a fornalha, pode mangar de mim. Aí eu vou te dizer, fornalha, sem se queimar. Céu, anjo, o reino, poder de Deus. Você pode pensar, sabe quais são as pessoas que trabalham aqui para você cultuar a Deus? São nossos adolescentes. São eles. São nossos adolescentes. Aleluia. Olha, eu estou aqui num fogo tão grande que eu pregava a noite todinha. Mas eu vou terminar agora. Amém? Vou terminar agora porque eu pregava a noite todinha aqui, que eu estou com tanta raiva de Satanás. Porque quando o diabo está dizendo que não vai acontecer, eu sou o primeiro a ir para frente dele dizer assim, diz aqui para mim, porque é música para mim, viu? Diga para mim aí, vá falando para mim, meu filho, vá. E ele vai dizer, não vai dar certo não, não vai dar certo não. Deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar. Eu gosto de conversar, pastor, só conversa com o diabo? Não, não conversa com o diabo não, eu só mostro a ele o que Deus está fazendo. Mas às vezes ele faz, tu lembra de fulano? Está fraco na fé. Eu disse, fica só olhando. Porque eu vou dar uma descarga de palavra nessa pessoa. Aí eu dou uma descarga. Eu chamei, vem cá, irmão, quero falar contigo. Palavra. Daqui a pouco a pessoa está lá, igual um gigante. Aí eu lembro dele, Satanás, fica olhando aí, assistindo aí, ó.